Este é o podcast Amigos do Mestre. Nós estamos aqui numa empreitada de conversarmos sobre o livro Comunidade de Expressão do Corpo de Cristo, e hoje trouxemos aqui o Ricardo para dialogarmos nesse espaço de espiritualidade cristã, unidade e comunhão. Ricardo é nosso amigo já há muitos anos, né? Para ser sincero, eu o conheço desde a sua infância, desde criança, né? Ele era criança, né? Eu já nem tanto. E temos uma longa jornada, então. E ele teve, assim, a graça, o prazer e a espontaneidade de ler o livro, e nós vamos conversar não sobre conteúdo exatamente, mas sobre o que nos traz à mente esse livro. Ricardo, muito obrigado por você estar conosco aqui hoje, e fique à vontade para as suas introduções iniciais aí. Obrigado, Pedro. Um prazer, um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei pensando a semana toda, né, antes de estar aqui contigo, e de tantas pessoas que certamente poderiam falar muito mais, né, não só dessa produção, né, mas da tua história de escritor, e tua história de vida também, e até disse com você aqui nos aquecimentos, né, de que te enxerguei no livro, né, e para mim isso é o mais representativo, né. Então, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, para nós que é um privilégio, né? E isso de enxergar no livro, Ricardo, parece que é uma coisa mais ou menos assim, né? A gente tem livros que eles são de fontes de pesquisa, tudo mais, tal, que o autor tem um vocabulário próprio, etc. Né? E tem outros livros que é produzido mais do coração, eles são mais repetitivos, tal, mas também são livros inclusos, né? Então, quando digo assim que você faz essas referências, é que de me ver no livro, mas você também vai se ver no livro porque ele é um produto do nosso relacionamento, né? Entre eu, você e outros, tal aí, né? É uma experiência de vida que a gente tenta transpassar para um texto, né? Eu já fui impactado na largada, né, com Comunidade de Expressão do Corpo de Cristo, já nos dois prefácios, né, do próprio Luiz Montanini e também do Christopher Walker, e a minha vida cristã, ela é muito integral, né, seja de comunidade, de família, de empresa, né, do corporativo. Então, eu li a introdução, o prefácio, na verdade, né? Num voo para Curitiba, e já utilizei numa reunião de líderes lá com a turma, né? E aí, lógico, você tem que acabar explicando de onde surgiu aquilo, né? E aí já foi um pouco da história, né? E acho que a vida é assim, né? Mas, claro que sendo um prefácio, ele joga luz, né, sobre o escrito, e não se pretende a descrever o próprio livro na íntegra, mas citando um versículo aqui que é o que me destacou bastante, que é de 1 Reis 6,7, né, que o Montanini usou, que é que na construção do Templo de Salomão, né, que é o momento mais épico, né, da história de Israel, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, e tem história sobre isso tudo, etc. e tal, as pedras que construíram aquele templo, você não ouvia barulho, né? Então elas vinham preparadas e encaixadas, imagino, como um Lego, né? Algo já bem ajustado. Então não se ouvia barulho de martelo, de ferro, sim, enfim, né? Era uma construção silenciosa. E isso é uma coisa impressionante, ainda mais naquela época, né? Ixi. E o contexto que me levou a isso foi dizer o seguinte, né? Olhando numa amplitude para a produção que você fez, é que às vezes a gente ouve tanto barulho, né? Tanta coisa, né? Que talvez sejam pedras não tão bem lapidadas no secreto, né? Não tão bem lapidadas no devocional, na intimidade, no teu momento com Cristo. E aí fica o barulho da teologia, o barulho das linhas teológicas, né?
E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Claro que você convidou aqui o Montanini não à toa, né? Mas nesse conceito de que como o secreto e a busca do Senhor podem refletir menos barulho depois na construção do templo, que hoje o templo são de pedras vivas e não mais de pedras. É, bem, o Luiz Montanini é um jornalista, conheço ele há vários anos, né? Ele me deu essa honra de prefaciar o livro juntamente com o Christopher, que é outro amigo também de várias décadas. E hoje a gente vê realmente uma, como se colocou, uma teologia muito ruidosa, né? Um debate, um embate de doutrinas para encaixar uma coisa na outra, tal, e às vezes não encaixam, né? Fica sobrando pontas por aí. E quando as pessoas tivessem uma entrega maior da sua vida para Jesus, no secreto, no coração voltado, né? Seria mais fácil de haver essa integração, né? Então, acho que o que o Luiz passa é por aí, realmente, né? Aquele barulho que a gente faz, as nossas queixas que faz com Deus, a gente pode fazer lá no particular, pessoal, né? A nossa higiene, né? E depois, quando estiver diante dos irmãos, então, estar em plena paz, né? Eu acho que ainda um pouco nessa linha, né, na primeira parte aqui, nas primeiras 20 páginas, eu trouxe um destaque aqui que me chamou a atenção, quando você diz sobre o declínio espiritual quando não há espaço para aquilo que ao homem parece improviso, mas planejado por Deus. Fatos muitas vezes escondidos na expressão bíblica e aconteceu o quê? Achei muito interessante esse entre aspas, né? E nesse mesmo evento, né, que eu utilizei esse prefácio aqui do Montanini, a gente fez uma reflexão também com um amigo que estava nos visitando em Curitiba, um irmão marista de Roma, e ele usou um pequeno trecho ali de Jesus e Maria nas bodas de Caná da Galileia, né? Quando o único destaque que ele trouxe era quando Maria disse para ele: filho, eles não têm vinho, né? Então eles não têm vinho, ela recorrer a Jesus antes de fazer todo um planejamento para resolver o problema, né? E a gente vai ficando meio gasto e talvez profissionalizado na igreja, né, nos contextos que a gente convive, que a chance da gente sair arrumando solução é muito rápida, né? Me lembro de você falar em algum episódio, é quase que assim, ó, a gente nem precisa muito do Espírito Santo mais, né? Porque a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Mas a mãe de Jesus escolheu ele, né? E ele ainda parece que dá uma bronca, fala, mas o que eu tenho com isso? Né? Fala, não, é com você mesmo, né? Porque a gente vai fazer um planejamento, um cronograma, nós vamos arrumar esse negócio aqui para voltar ao vinho, mas a resposta está nele, né? Então, como que Pedro, essa profissionalização, não só da igreja, mas a própria comunidade pode cair nessa armadilha? É. Tem uma abordagem que me fala muito sobre isso, do padre Henry Nouwen, né? Que ele fala sobre oração, vida e comunidade e ministério. Então, o ministério é fazer, servir, né? E ele coloca que Jesus seguiu essa ordem, né? Então, primeiro ele foi orar ao Pai, depois escolheu os 12 para sua comunidade, formou uma comunidade, e depois foi servir, então, né? Mas nós fazemos o contrário, que a nossa experiência já adquirimos, sabemos como fazer, então primeiro a gente vai fazer as coisas, se não der certo, a gente pede ajuda para o outro, na comunidade, e por fim, se não der certo, a gente vai orar. Né? Então, é difícil, né? E acho que a frustração é exatamente Deus nos chamando para que a gente volte a essa ordem original. Primeiro ele, em seguida ele nos leva à comunidade, então nós estamos prontos para servir. Agora, é tentador a gente sair fazendo, né? Sim, a experiência, o know-how que nós temos, já fez tantas vezes, né? Podemos dispensar Deus, parece. Mas não é assim, né? E esse aconteceu que muitas vezes aparece na Bíblia antes de narrar um fato, isso mostra que Deus está absolutamente sob controle
das coisas, né? Ele planejou, ele pensou para aquele momento, aquele evento, aquele acontecimento. E o homem, na hora que chegou na hora, aconteceu. Agora nós queremos fazer o contrário, nós queremos planejar alguma coisa para Deus, né? Preparar antes, né? E aí então a gente não tem mais se acontecer o quê? A gente não gosta de surpresas, né? Porque parece improviso. Mas aquilo que para nós é improviso, para Deus é uma coisa milimetricamente planejado, calculado em todos os sentidos, né? Precisa confiar nisso, né? Bom, a gente fica nessa expectativa desses acontecimentos, entre aspas, inusitados, né? Mas não Sim. fora do plano de Deus. E o que a gente também percebe muito hoje, que me chamou a atenção, você trouxe aqui um pequeno trecho, dizendo que a Bíblia não é estatuto social. E eu brinquei com você, né, também na nossa conversa inicial aqui antes da gravação, que vi você trazendo muitas afirmações, né, durante a escrita aqui do material. E o risco também da gente escapar dessa intimidade, mas usar a Bíblia como uma questão legal. Queria entender um pouco mais sobre isso. Acho que mais que legal, Ricardo, é uma questão legalista, né? Então, é um perigo, porque a Bíblia ela pode ser usada de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa conveniência, né? E acho que o exemplo mais gritante disso é o próprio diabo na tentação com Jesus, né? Ele foi lá para Jesus e mostrou a Bíblia, né? Está escrito. Mas era apenas letras, né? Dita por uma boca que não tinha compromisso com aquilo, né? Então, se nós descolarmos o texto do autor, a gente acaba fazendo da Bíblia um estatuto, o que pode e o que não pode, simplesmente, né? E aí, então, esse texto fica mais importante que o autor dele, né? Pensar a Bíblia apenas como regra e deixar de lado a relação, o relacionamento com o autor, é um grande erro que a gente pode cometer, né? É importante ter sempre em mente que a Bíblia é um autor falando com a gente, né? Vivo. E nesse sentido, até porque a Bíblia por si só como letra pode ter muitas interpretações, Sim. né? E muitas vezes interpretações diferentes e legítimas. Sim. E aí eu me lembro, inclusive me lembrei de um livro que a gente leu há muitos anos atrás, que é O Amor Cobre Tudo, né? Sim. Que independente das interpretações que se façam, é a hora do amor entrar em ação, né? Sim. Como é que funciona isso quando há alguma divergência e não tem certo ou errado, é apenas uma forma de se escolher como viver e atuar, Sim. etc. e tal. O amor tem que prevalecer sobre tudo, né? Nós não precisamos estar em acordo em tudo. Não precisamos. Precisamos estar em um acordo e estar junto. Esse é o acordo. Vamos ficar junto. Ainda que não concorde com todas as coisas que vão acontecer. Quando um casal resolve efetivar o casamento, ele faz um acordo de ficar junto, ficar junto. Ele não tem condição sequer de saber o que vai acontecer pela frente para dizer se vai concordar ou não, né? Mas o amor que os une e tudo mais tal faz com que eles fiquem juntos. E aí acontecer e vai ficar junto. Então não é necessariamente concordar para ficar junto, é concordar de ficar junto para continuar junto, né? E isso só pode ser feito através do amor, sem dúvida alguma, né? E se você está nesse amor, ele é capaz de cobrir todas as necessidades que nós temos. E avançando aqui algumas páginas, né, eu queria trazer mais um destaque quando você fala do convívio entre o templo e as casas, se referindo lá na igreja de Jerusalém, especialmente. Depois você fala muito bem. A gente tem um grupo aí que está encerrando a leitura do livro de Atos. Eu estou louco para dar logo esse livro para eles lerem e falar, é sobre isso aqui, né? Sobre esse contexto, né, de como eles se viviam, se conheciam, quem era quem, e você teve esse cuidado ali, né, de encontrar alguns personagens, né, nos diferentes momentos daquela história ali e tal, né? Mas o meu destaque é o seguinte parágrafo, né? Portanto, o templo e as casas eram como as duas faces de uma mesma moeda da vida.
a institucional e a particular, a pública e a privada, mas ambas comunitárias, vinculadas por uma só atitude, sem contradição. E aí, eu brinquei com o Pedro se a gente podia fazer perguntas fácil e difícil também. Ele falou que tudo bem, que ia arriscar, depois a turma da edição dava um jeito, brincadeira. Mas como viver essa espontaneidade de ter em comum as coisas, né, no sentido do cerne da palavra comunidade, né, dessa autenticidade, de poder encontrar a igreja na farmácia, encontrar a igreja na padaria, né, ou seja, nessa convivência, mas também tem o templo, né, que é o rito, que são os momentos ali que, claro, isso varia muito de denominação para denominação, né, algumas são mais espontâneas, outras são mais clássicas, tradicionais, né, e que tem o dogma, né, tem o rito. E já dizia o C.S. Lewis, né, em algum dos livros dele, de que é como dançar, né? Às vezes fica tão preocupado com um para lá, dois para cá, que você esquece de se divertir na dança, né? Mas que faz parte também dessa vida cotidiana e que parece, claro, quando eles vão primeiro aos judeus, e há a vida na sinagoga e também nas casas, né? Que era essa moeda de duas faces. Isso é possível também nos dias de hoje? Ela não só é possível, Ricardo, mas acho que ela é imprescindível, né? Como você colocou no começo, que a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida de espiritualidade estão todos dentro de um contexto só, é assim que tem que ser visto. Nossa vida não pode ser fatiada, né? Ela é uma vida integral em tudo, né? E nesse aspecto, a gente pode ter um ritual no templo que você não tem em casa. Mas isso não desmerece de que Deus esteja no ritual do templo e não esteja em casa. Pelo contrário, né? A intimidade da casa, a conversa da casa, ela traz a presença de Deus também. E muitas vezes até de maneira mais rica do que lá no templo, que você se perde no meio de muitos, né? Então essas duas coisas são necessárias. A gente pode viver lá no templo e pode viver em casa, mas são necessárias. E a igreja que não se localiza, ou não se resume, não se restringe ao templo, ela acompanha o dia a dia. Na casa, no trabalho, na rua, tal, eu sou igreja, parte dela onde estiver, né? Agora, acho que tem um detalhe também que é muito interessante, que se faz uma leitura que aquele templo servia para as atividades litúrgicas que nós fazemos hoje, o semelhante que fazemos hoje. Aquele templo que se refere em Atos é o templo dos judeus, né? Então, a liturgia judaica era uma liturgia muito mais vertical e muito mais individualizada. Cada um levava o seu sacrifício, etc. Né? Não tinha lá um espaço para uma assembleia louvar a Deus lá dentro. Aliás, ele era muito pequeno. Né? Então, quando se fala que se reunia nos templos, uma atividade que ali se refere, era ao entorno do templo, na praça do templo. Né? Então, eram grupos que se reuniam, conversavam, tudo mais, tal, trocavam a vida ali. Né? E mais tarde nós acabamos importando essa ideia de templo, criando os rituais muito baseados no judaísmo, mas que são coisas diferentes. O que mais se aproxima de nós, acho que não é o templo, mas são as sinagogas, né? Onde Jesus tem liberdade de abrir, de falar, de anunciar. Jesus expulsou demônios na sinagoga, curou na sinagoga, né? Jamais faria isso no templo. Muito bom, muito bom. Bom, nesse contexto também, sinagoga, templo, unidade, igreja como ponto de encontro também, né? E esse entorno, não só do rito, seja do culto, da missa, mas as atividades, até sociais, né? Uhum. Por que não que o local, o ambiente proporcionam, né? De encontro, que você também compartilha a vida e recebe, e mesmo sem saber, já está fazendo parte da celebração ali, sem estar exatamente dentro do rito mais sofisticado, vamos dizer assim. E aí, um pouquinho adiante, você fala um pouco mais, né, desse mistério do corpo de Cristo,
que aliás, né, é o tema, a expressão do corpo de Cristo, que é essa vivência em comunidade. E aí você puxa essa questão, de fato, né, de judeus messiânicos, católicos, evangélicos, dizendo que essa junção é apenas um passo que antecede a formação da unidade universal cósmica, a união de todos os filhos de Deus que compõem a igreja do mundo inteiro, de todos os tempos, governando junto com Cristo. É uma frase pequena e parece assim bastante ambiciosa, né? A gente olha assim e fala, nossa, quão longe estamos disso, né? Ou quão perto, talvez, dependendo do que se olha e convivendo com algumas pessoas que já têm essa visão. Mas diante dessa diversidade, não só dentro das próprias linhas aqui citadas, né? As N linhas dos evangélicos, católicos também, que tem a igreja ortodoxa, enfim, né? Várias expressões aí do corpo de Cristo. Como imaginar que isso vai efetivamente ter essa convergência para uma formação universal cósmica de todos como filhos de Deus, governando junto com Cristo? Como é que a gente pode tentar tocar um pouco mais isso, Pedro? Ricardo, eu acho que isso é impossível. E pelo fato de ser impossível, ela é um milagre, né? Então é impossível aos homens, mas por outro lado, o que me anima a continuar acreditando e trabalhando nisso é que Deus falou, está escrito que vai ser assim. Então, Ele vai fazer, né? Se nós olharmos para o homem, olharmos para as situações N que estão aí, né, das várias denominações, experiências e tudo mais, fala é impossível. E acho que nós tivemos um agravante nesses últimos anos aqui no nosso país, que foi adicionado, que é a preferência política no meio da igreja. Isso azedou bastante, né? Então parece que são coisas irreconciliáveis, né? Não bastasse ser as doutrinas, também a política entrou no meio. Isso piorou, né? E acho que isso tornou pessoas muito mais descrentes ainda. Mas, por outro lado, Deus faz coisas impossíveis. E o fim da nossa história é essa unidade cósmica, né? É esse reino de Deus efetivamente. Então é Deus que vai fazer, isso vai acontecer. Então a gente crê que Jesus ressuscitou, que é uma coisa que não é possível para o homem, crer que Jesus vai voltar, Jesus vai reinar, no mesmo contexto é crer também que ele vai fazer de todos uma só igreja, né? E de onde nós estamos? Como que a gente pode contribuir para essa visão, para que isso aconteça? É claro que orando, por exemplo, mas enfim, no cotidiano, com um efeito comportamental mesmo, você teria alguma dica para a gente? E, cara, eu acho que a gente deve, de uma certa forma, fugir de alguma receita assim pronta, né? Porque tudo que nasce espontaneamente acaba virando um método e assim por diante, né? E a gente privilegiar é isso que Deus vai fazer, né? Primeiramente, estar aberto para isso, crer, orar e deixar-se conduzir pelo Espírito, né? Porque acho que o que Deus vai fazer comigo é diferente do que vai fazer com você, com outro, com outro, com outro, né? Deus conta com as diferenças, né? E se nós partirmos para alguma receita, a gente vai estar meio que transgredindo essa diferença que Deus espera, né? Deus fez algo para você que é uma proposta para você que é diferente para mim. Se fosse igual, não precisava fazer dois, né? E aí, então, invertendo um pouco a pergunta, Ricardo, eu queria Sim. ver como que você se situa na prática nisso, né? Porque isso não é novidade para você, né? De fato, a gente teve, como você disse, né? São histórias, né, que a gente tem. Eu tive, por exemplo, um grande amigo que você conheceu, inclusive, quando moramos em Curitiba, o Emerson, né? Trabalhamos juntos lá no Positivo. Ficou viúvo recentemente, né? Um impacto grande na família. Mas um homem de Deus, né? Um jovem. Uhum. E ele, quando o pai abandonou
a família, né, que é a história dele, eles não tinham referência de pessoas, né, moravam em Santos. A mãe dele viu uma igreja batista e simplesmente entrou, né? E naquela estrutura, né, do jeito mais tradicional, né, daquela igreja, eles encontraram a Cristo e escreveram uma nova história. Então, é a história dele, né? Uma Sim. história incrível. Mas eu estou dizendo isso porque é diferente da minha história, que foi vivida num sentido mais amplo, Uhum. que venho ali da Igreja Católica, ainda muito aquecida pela renovação carismática na década de 70, final da década de 70, ainda, né, muito forte, depois outros movimentos que aconteceram, mas sempre muito aberto com os irmãos evangélicos também. Uhum. Isso desde a infância. Então isso para mim flui de uma maneira muito natural, né? Essa convivência, esse respeito, e até diria mais, até pelo interesse, né? De, de dizer, olha, eu não sou assim, mas eu preciso conviver com você para ter um pouco disso que você tem, né? Uhum. Seja do estudo mais aprofundado bíblico dos presbiterianos, né? A Bíblia de Genebra é uma das que eu mais admiro e gosto e Sim. estudo, né? Ou daquele fogo, né, dos irmãos da Assembleia de Deus. E também me interesso bastante, mas até mais a minha família, a Clarice, pelas questões sociais da Igreja Católica, né? E temos convivido com alguns irmãos judeus também, onde as festas têm uma pedagogia impressionante, né? Sim. Então isso não é algo que a gente descobriu assim por muito estudar, né? Mas claro, se interessando, estudando, mas muito por convivência, né? Uhum. E voltando à linha do que a gente falou do amor, né? E o amor, para mim, passa pelo respeito e pelo perdão, né? Eu acho que aí não é querendo trazer fórmula nenhuma, mas, de novo, é de onde eu venho, né? Que é o que me ensinou a ter essa convivência, que faz aí navegar bem, né? Nesses mares diversos. É. Essa diversidade é muito importante. Então, quando surge nas últimas décadas um movimento, hoje até meio chamado assim de desigrejado, e na minha opinião equivocado, né? É um pessoal que se coloca contra as instituições. E me parece que a questão não é ficar contra a instituição, porque isso se coloca outra vez se opondo a alguma coisa, né? Mas nossa vida deve ir além da instituição, né? Não deve se acomodar, se limitar ao institucional. Tem que ir além, seja onde estivermos, né? E ela não pode ser um obstáculo. Essa qualidade de alguém ser presbiteriano, ser batista ou ser católico não é condição para ser salvo. Também não é condição para não ser salvo. Deus não é exclusivo de um de outro, né? Deus abraça aqueles que se achegam a Ele. E a via pode ser uma via institucional, pode ser uma via informal, né? Mas o importante é que onde estiver se mantenha esse relacionamento, essa intimidade com Ele. Busquemos a Deus. Então a instituição ela deve ser um servo disso, né? Não deve ser um empecilho e nem uma condição para, né? Mas algo que está ali para auxiliar. E nesse conjunto, então, Deus conta com as diferenças, né? Conta com as diferenças. O fato de eu ser diferente não quer dizer que eu seja menor, seja menos, ou seja desvalorizado ante Deus. Pelo contrário, né? É isso que Deus nos deu. Entender isso é fundamental para se ter uma percepção de unidade, né? Senão eu sou um sectarista, né? Pedro, eu queria aqui trazer meu último ponto, e acho que você fechou muito bem falando a glória do amor de Deus no teu último capítulo, colocando o seguinte, né, que João ensina que não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. De fato, esse versículo de 1 João, a gente já leu algumas vezes, né? Mas eu fiquei pensando de novo, refletindo, e a palavra de Deus se renova, né? Que advogado que a gente tem, né? Que advogado, né? E aí você destaca o seguinte, né? Que o pecado glorifica o diabo e frustra Deus.
o perdão glorifica a Deus e frustra o diabo. E você traz aqui no capítulo anterior, inclusive, essa questão do perdão da história passada, né? Do que nos fez chegar aqui como igreja, de muitos episódios tristes, né, da história, das cruzadas e tantos outros, né? Desse sectarismo, etc., né? E de hoje, mais do que nunca, essa necessidade do perdão, seja ele institucional, no tempo cronológico ou local, entre denominações e entre nós mesmos como irmãos. Então a pergunta é, por que você escolheu encerrar o teu livro falando sobre a glória do amor de Deus com grifos para o perdão? É interessante porque nós aprendemos que viver de maneira correta, né? Eu acho que a nossa vida é pautada por uma coisa chamada meritocracia, muito usado na administração, né? Mas é algo que é muito mais do que um método de administração, de negócios, enfim. Mas nós nascemos dentro desse padrão, dessa filosofia, né? Então, a história do Papai Noel, estou vendo esses dias, né? Um bom menino tem prêmio, um mau menino é castigado. E a nossa vida toda é assim, né? Você estudou, tira nota boa, premiado. Não estudou, tira nota ruim, castigado. Então, essa é a nossa maneira de ver e esse é o fundamento da justiça do homem. E a Deus vê de maneira diferente. A justiça de Deus não tem a ver com meritocracia. Porque se nós tivéssemos que merecer alguma coisa de Deus, estávamos perdidos. Então, a justiça de Deus se baseia na graça. Deus tem prazer em perdoar. Então, assim, na minha cabeça, a cena é mais ou menos o seguinte, né? O homem vai, peca. Desagradou a Deus. E o diabo está feliz com aquilo. Num segundo momento, se esse homem se arrepende e pede perdão, Deus fica feliz porque ali se tornou uma oportunidade de Deus mostrar a sua graça, de apresentar a sua graça. Então, o que mais glorifica a Deus é o arrependimento e o pedido de perdão. Deus tem prazer em perdoar. Há mais festa no céu por um justo que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou supõe que não precisa, porque não tem ninguém, né? Todos pecaram. Todos precisam de arrependimento. Então, essa é a primeira parte. Deus é glorificado e se alegra em perdoar, em conceder o perdão. E o perdão, ele é uma coisa que custa, né? Deus assume o preço. O perdão não tem preço? Não tem preço, sim. Não tem preço para o perdoado, mas quem perdoa paga o preço por ele. É o caso que Deus fez conosco. E o perdão é uma coisa de Deus. Ele nos dá o perdão para nós perdoarmos também. E a única maneira de nós ficarmos fora do perdão de Deus é não compartilharmos esse perdão. Nós retemos para nós como se fosse algo pessoal nosso. Não, perdão é de Deus, continua sendo de Deus, passa por nós, para nós passarmos para outro também. Então, acho que todas as coisas que nós podemos entender melhor ou diferente, ou entender menos, tal, elas podem ser superadas pelo perdão, né? Então, se eu me sinto ofendido por um irmão que pensa diferente, que crê diferente em algum aspecto, não é que ele ceda que vai resolver o problema. Esse problema vai ser resolvido com a minha empatia, com o meu perdão, minha tolerância com ele, né? E o perdão é uma coisa que livra quem perdoa. Há quem diga que você não perdoar é como tomar o veneno para que o outro morra, né? Esperando que o outro morra. Então, o perdão, primeiramente, é feito para quem perdoa, né? Te ouvindo, me faz lembrar muito numa afirmação que a gente costuma dizer que o perdão é uma decisão, né? Você não fica esperando, na hora que eu sentir, perdoa primeiro, né, e depois sente, né?
E talvez isso exemplifique, mesmo sem entender, né, a história integral do outro, o momento, como ele chegou até ali, com as suas convicções, etc. e tal, decidir perdoar em prol de uma convivência que em prol da unidade, mesmo sem compreender, seja uma decisão bastante sábia. Né? Sim. Onde até é possível que Deus nos perdoou. E ela se vai concretizar à medida que nós distribuímos esse mesmo perdão. E uma das coisas que a gente não perdoa porque a gente justifica, né, que o outro está errado, o outro não merece. Realmente não merece, que se ele merecesse não seria perdão. E a outra coisa é olhar para os antepassados, né? Eu sou assim porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, porque meu cônjuge aprontou isso. E às vezes vai na história, vai lá atrás, né? O que aconteceu na época do nazismo, na época das cruzadas, na época da Inquisição, tal, e vai colocando um monte de culpa lá atrás, né? Mas a igreja não é formada só pela geração atual. A igreja que vai encontrar-se com o Senhor é uma igreja formada de todas as gerações. E aliás, né, os que viveram antes vão nos preceder, né? Porque aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. E depois a geração que estiver viva vai acompanhar, né? Então não é só isso, né? Então nosso perdão ele tem que ser dado mesmo para aquelas pessoas que não têm condição de se reconhecer como errado mais, que já passaram o tempo deles, né? Você falou bastante de não querer trazer fórmulas e tal, escapou bem, né? Mas talvez, e aí o livro bom é isso, né? Que a gente vai e volta também. Talvez uma pista aqui seja lá com Adão, né? Uhum. Quando ele peca, a primeira coisa é se justificar, né? Ah, sim. Sim. E aí vai delegando para o outro, né? Falou, ó, a mulher que tu me deste, e aí a história a gente já conhece. Né? E chega o dia de hoje e fala assim, se Adão tivesse feito isso, né? Então, se eu pegar esse Adão, tal, mas não é, né? Cada um tem a sua própria responsabilidade de perdoar. Né? A gente não tem responsabilidade pelo pecado de Adão, não tem responsabilidade pelo pecado dos outros, mas nós temos a responsabilidade de perdoar, sim. Né? Isso não, o outro não pode perdoar por mim, eu que tenho que perdoar. Ricardo, eu quero muito agradecer a você e esses minutos que nós gastamos aqui foi uma boa colaboração sua, mas eu quero dizer que a sua colaboração maior não foi essa, né? Mas foi a sua vida que você emprestou boa parte dela para mim nesses anos todos. Muito obrigado. Bom, o que eu vou dizer diante disso, né? O Paulo Freire dizia o seguinte para os professores, né? O professor, ele é uma referência mesmo quando não gostaria de ser, né? E isso cabe para nós, e você sabe disso, não só da sua referência, mas da influência que você trouxe para nós como geração, né? E não vou aqui dizer em qual geração nós estamos, depois você pesquisa aí qual é, né? Tem uma turma aí que andou, mas é num espírito de gratidão por estar aqui na sua casa, assistido aqui pelo teu filho Pedrinho, pela tua nora Renata, dizer que essa casa é muito especial para nós, né? Para nós que eu digo que são muitas pessoas mesmo, né? Obrigado por esse presente aqui. Que Deus continue te abençoando e esperamos aí o 4º livro, quem sabe. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, querido. Então é isso, meus amigos. Guardamos para a próxima.